Acho que levantaram aqui questões muito importantes, não é? E eu detectei algumas e tenho a certeza que as pessoas aqui detectaram algumas mais. E abríamos então este período de questões para depois tentarmos fazer uma síntese das questões. Há alguma questão sobre as opiniões dos nossos oradores? Algumas bem polémicas, outras interessantes e com capacidade de sistematização. Tenho aqui o Dr. Joaquim Cunha a fazer uma pergunta. Obrigado, Dr. Luís Costa. A minha questão é muito simples. Citaram aqui um economista. Os economistas costumam dizer que nós somos uma pequena economia aberta, não é? Estamos no setor turismo, que é um setor por natureza aberto. As tecnologias não são portuguesas, são mundiais. E eu fiquei um bocado espantado, devo dizer-vos, porque não percebi se vocês querem federar o mundo, se querem federar Portugal, se querem fazer uma tecnologia única para Portugal, mas sobretudo gostava de saber o que é que vocês estão a fazer fora de Portugal. Porque dá-me a ideia que a gente não pode criar uma web para Portugal, nem uma norma para Portugal e depois impô-la ao mundo. Também dá-me a ideia que no mundo não podemos pôr a Apple e a Microsoft e os outros a entenderem-se, porque senão tínhamos uma ONU e não funcionava. Desculpa lá ser polémico, mas é for the record. Obrigado. Mas gostava de saber o que é que vocês estão a fazer fora de Portugal. Se há mais alguma pergunta a fazer nesta área, eu penso que isto só por si já justifica aqui um debate. Já tenho aqui 2 pedidos de intervenção da mesa. Não se importa, Pedro Seabra, começa aqui e vamos alargando. Começa aqui onde? Bom, eu não quero federar coisíssima nenhuma. Quem se quiser federar, que se federe e tratem de vós próprios. Portanto, isso não é o meu objetivo aqui de todo. Nós, como eu disse, acima de tudo trabalhamos fora de Portugal. Eu acho que, acima de tudo, é importante que haja ferramentas que permitam aos hotéis estar no máximo número de canais possíveis, da melhor forma possível, porque, ao contrário do que alguns dos meus colegas estão aqui a dizer, o caminho da diferenciação é um caminho muito difícil e, portanto, isso tem que ser trabalhado numa lógica de destino, não necessariamente propriedade a propriedade, e, portanto, concordo ali plenamente com a ideia de que há que criar redes, e eu acho que o Memo Baleeira, em Sagres, é um bom exemplo de como se conseguiu criar um destino a partir de um hotel, onde hoje em dia Sagres é um destino que não existia e o Memo criou ali uma rede de escolas de surf, de restaurantes à volta do hotel. As pessoas que estavam lá e que tinham a parte de hotéis começaram a ver que o Memo era um caso de sucesso, o que é que eles faziam bem, e acabaram por seguir um bocadinho o trilho do que o Memo fez. E, portanto, eu acho que há que aprender com o que os outros fazem, mas, acima de tudo, acho que há que dar ferramentas úteis aos hoteleiros. Isso é a única coisa que eu, pessoalmente, com a Guest-Centric posso fazer. E, portanto, o que nós fazemos é, nós estamos em muitos países, trabalhamos com muita gente, vemos o que é feito lá fora, vemos o que é bem feito. Por exemplo, temos agora um projeto grande em Palm Springs, onde o Convention Bureau de Palm Springs, por exemplo, está a tentar precisamente fazer empacotamento de serviços, dinamicamente, porque Palm Springs é um destino last minute, ou seja, quando está frio na Califórnia, as pessoas fogem para Palm Springs para apanhar calor. E, portanto, é uma coisa feita last minute, não tem propriamente o passeio a cavalo ou o round de golfe marcado, e querem marcar na altura, praticamente quando estão no carro a ir para lá. E, portanto, acho que há coisas que se podem fazer, numa lógica de rede e de destino, que seriam importantes fazer. E aí é que a interoperabilidade é importante, porque se eu tiver aquela oferta só no meu site, eu tenho que trazer muitas pessoas para o meu site, e eu, como uma unidade pequena, tenho poucas possibilidades de o fazer. E, portanto, eu tenho que conseguir publicar essas ofertas no máximo número de destinos na web possível, por forma a que a oferta seja comprada. E, portanto, é isso, basicamente. Não sei se respondi à sua pergunta, mas, enfim, é o que eu posso dizer. Bom, eu acho que nós tivemos aqui na mesa várias conversas diversas, e umas que não têm nada a ver com as outras. Não me levem a mal, mas... E antes disso gostava de dar uma nota, que é, há sempre um risco muito grande quando nós tentamos desenhar ou ambicionar serviços baseados no nosso perfil como consumidor. Porque, quer dizer, só o facto de estarmos aqui neste espaço, somos um consumidor diferente. Ou porque fazemos parte de uma indústria, ou porque temos um conjunto de hábitos, ou porque temos um tipo de revenue, etc, etc. E, na verdade, eu quando vou aos meus clientes, eles querem volume, eles querem vender aos milhares, não querem vender o turismo do Jerez, não me leva a mal. O turismo do Jerez é para si.
Você vai lá, encontra, porque aquilo não escala, percebe? O problema é que... Esse é o desafio em termos de destino. Não é desafio. Isso é um problema do nosso destino. E é outro assunto que não tem nada a ver com a interoperabilidade. É um problema de Portugal como destino e que olhamos para ele e tentamos tratar bem dele e é um nicho e temos que conseguir subir o preço e depois pessoas como você, como consumidor, que estão dispostas a pagar, que fazem o trabalho de casa, vão lá, mas não massifica. Ou seja, eu ainda outro dia estava a promover um jantar em São Paulo com um fulano que era primo do primo e não sei o quê, e como era amigo ia comprar uma plataforma baratíssima. E depois a conversa é, o fulano tem um serviço altamente personalizado que leva 15 pessoas... Cada semana só tem 15 pessoas para fazer pesca a não sei quê, ao Garibu no Amazónia. Isso não massifica, quer dizer, ele não quer interoperabilidade para nada, ele tem que aparecer numa ou noutra revista da especialidade, tem que aparecer e faz a vida dele, ponto. Outra coisa é alguns clientes que eu tenho que sei lá, eu tenho um cliente que tem 150 pesquisas por segundo e faz alguns milhares de transações ano. É volume. E aí a interoperabilidade é chave. Ele tem que se conseguir ligar aos fornecedores globais. Como a nossa oferta que tenha volume também tem que estar presente nos fornecedores globais. E esta questão da interoperabilidade é chave. Agora, eu acho que não é não é fazer nenhuma federação, nem é um movimento nacional que é impossível fazer. Porque não se vende Portugal de uma forma isolada, nem se vende turismo em Portugal de uma forma isolada. Estamos dependentes dos grandes players, estamos dependentes de providers que são outside Portugal, mas neste momento estamos a sofrer imenso, e provavelmente o Pedro Classe terá números mais interessantes, mas o Algarve caiu, simplesmente porque 2 ou 3 operadores globais deixaram de pôr Portugal no mapa, ou Portugal na brochura deles, e por isso a nossa dependência é grande, mas isso é outra discussão de como é que Portugal no mapa funciona como destino, não é? E mais uma vez não é um hotel isolado, tem que haver um ecossistema, tem que haver uma estratégia transversal, que não tem nada a ver com este assunto de interoperabilidade. Agora, não é por nós sermos pequeninos ou porque o problema é muito grande e é global que nós não possamos falar sobre ele, sensibilizar as pessoas quanto é crítico, porque é assim que as coisas se resolvem, não é? Porque senão nunca na vida se vai resolver. O que é que estamos a fazer lá fora? No nosso caso particular, como disse, a nossa missão é agregar produtos, integrar, e estamos a sofrer. Estamos, por exemplo, eu no Brasil estou a integrar com 14 companhias aéreas locais, porque a oferta deles não está nos sistemas globais de aviação. O voo, não sei se têm noção, o voo doméstico do Brasil é o segundo mercado do mundo de voo doméstico e as companhias locais não têm a sua oferta local nos GDS. Posso ter alguns voos da Gol, posso ter alguns voos da TAM para ligação, mas o voo local, regional, não está nos sistemas internacionais. O que me obriga a ligar a cada um deles com os formatos que eles têm, com as regras que eles têm, com as condições que eles têm. Não é, quer dizer, é e não é, porque não, eu posso dizer, eu antes de ter a oferta tenho que fazer um investimento brutal, não só em horas de trabalho, como, por exemplo, eu tenho conectores que eu tenho que pagar $10.000 só para ter acesso à documentação. Por isso, estas coisas são extremamente complexas, têm ecossistemas que é preciso perceber porque é que, por exemplo, não é por miopia dos players do turismo nacional que os sites não fazem mais ou menos. Existe a tecnologia, existe a visão. Agora, não existe é o mercado. Não temos a dimensão para conseguir chegar lá. Não é? E por isso, sendo assuntos distintos, que acho que são sempre bons de discutir, agora, esta questão da interoperabilidade é um fator crítico. É um fator crítico para, seja pequeno ou grande, um player nacional ou qualquer player no mundo ter mais facilidade de aparecer. Porquê é que existem os channel managers e porquê é que é um desafio grande? Porque cada um fala a sua língua e por isso é preciso ter uma plataforma tecnológica que garante, e depois cada uns fazem umas coisas, outros não fazem outras, etc., mas que preste um serviço suficiente para pôr a minha oferta, um hotel em algum sítio, visível em múltiplas plataformas, que por sua vez também integram com outras, por sua vez há de chegar a um consumidor
num determinado ponto, não é? E por isso é que este assunto da interoperabilidade é extremamente crítico e há de se ter que resolver, ao contrário de uma série de outras indústrias onde isso já está normalizado. Já agora só uma nota, em relação à questão do exemplo do Jerez, a minha ideia não é que as pessoas comprem Jerez. A questão que se nos coloca é que nós, quando falamos de interoperabilidade, temos que saber em torno do que é que queremos interoperar. E aquilo que eu sinto neste momento é que se nós quisermos interoperar entre sistemas que permitem reservar quartos de hotel, então nós provavelmente nem nós, mas quem tem, portanto, daqui para lá, juntam-se todos numa sala e falam como é que podem criar um standard ou cumprir com um standard de OTA para agilizar a partilha de informação com outros players para evitar as situações que vocês estão a passar no Brasil, por exemplo, com a informação de disponibilidade de voos. Agora, a dúvida que eu tenho e que tem a ver com as características do nosso mercado é se nós nos queremos diferenciar no mercado global, nós estamos a trabalhar para o long tail. A natureza do nosso mercado, principalmente as pequenas e médias empresas, não estão a trabalhar só para agências e para operadores. Estão a trabalhar para o consumidor final que cada vez compra mais diretamente em modelo de long tail no online. E aí é que se coloca o grande desafio de como é que empresas, software houses, que desenvolvem software, seja as a service, seja instalado nos locais, standardizam de certa forma o tipo de conceitos que nós queremos para promover este negócio de nicho. Eu quando digo isto, eu acho que há aqui várias realidades nesta mesa. Há a realidade do integrador, nós somos puros integradores, ok? Há a realidade da software house que desenvolve um software as a service ou embarcado ou on-premise, e as necessidades de interoperabilidade são bem diferentes. Para um hoteleiro, como é que dizer, aquilo que ele quer é o que é que ele quer vender. E depois tem que ter alguém que o ajude a colocar a sua oferta. E aquilo que eu sinto é que, provavelmente, em relação à oferta que existe hoje em termos de software, poderá faltar alguma coisa que é útil discutir do ponto de vista de negócio. Mas essas coisas estão todas a ser discutidas na Open Travel Alliance, na HTNG, portanto, há fóruns onde isso deve ser discutido e, portanto, não vamos nós os três sentarmos aqui. Estou de acordo. Porque isso não, quer dizer, não faz grande sentido. Pedro, estou de acordo. Agora, nem vamos nós definir o standard mundial a partir de Portugal. Não vamos nós, é evidente, não é? Portanto, nós somos muito ativos na Open Travel, não é? Nós somos muito ativos e, portanto, tentamos trabalhar com os nossos clientes por forma a que possamos traduzir as necessidades deles em standards internacionais. Mas o que é certo é que a Booking representa hoje em dia 50% de todas as vendas online feitas na Europa. Certo. Não é? Há um estudo, 50% todas as noites vendidas online na Europa neste momento são vendidas através da Booking. E portanto, se a Booking, como está a fazer agora, mudou o standard para uma coisa chamada Room Level Inventory, que é um disparate pegado, mas a Booking tem o poder de o fazer, estamos todos nós a alterar as nossas implementações para fazer o que a Booking quer. E, portanto, como é que se combate isto? É difícil, mas é preciso trabalhar muito, é preciso ir ao Open Travel, é preciso haver a tal capacidade de investimento que o Pedro estava a falar, que infelizmente as nossas empresas nacionais, muito viradas para o mercado nacional, não têm. E, portanto, ou as empresas se internacionalizam, ganham escala e ganham dimensão para poderem fazer esses investimentos, ou então vamos continuar aqui a ter a mesma conversa daqui a 10 anos, estamos aqui todos sentados, uns com mais cabelo, outros com menos, uns com mais quilos, outros com menos quilos, e temos exatamente a mesma conversa. Já agora, só uma nota em relação ao negócio internacional. O nosso modesto contributo foi colocar o Grupo Pestana a vender mundialmente 70% da sua oferta direta, okay, através do site, numa realidade em que o mercado nacional está em contração em 20%, e conjugando estes fatores, eles estão a crescer neste momento 25% em vendas online através da plataforma de e-commerce em Pestana e 30% em pousadas. E, portanto, estamos a falar de 10 milhões de euros vendidos diretamente por Pestana para fora de Portugal através da plataforma de portais do grupo. Okay. Há aqui mais uma questão, peço desculpa. E, não sei se há mais questões que entretanto surgiram, ia tentar colocar só mais uma ou duas questões, íamos tentar fazer um último comentário da mesa, muito rápido,
e eu ia pedir paciência aqui ao doutor para fazer depois uma apresentação final de algo que eu penso que é importante. Tem a ver com as oportunidades que vêm aí em termos de desenvolvimento do conhecimento, mas passo a palavra aqui para colocarem a questão. Boa tarde, ou bom dia. Eu, antes de mais nada, tenho que pedir um bocado de desculpa, porque eu não sei mesmo, ou não conheço aprofundadamente cada uma das empresas que estão na mesa, e peço desculpa mesmo por isso, nem sempre estou em Portugal, portanto não tenho assim um conhecimento tão profundo como isso. Mas há duas questões aqui que me colocam. Uma delas foi, só por curiosidade, há cerca de 2 semanas atrás, menos até, 1 semana e meia atrás, eu estive numa reunião muito parecida com estas em Palo Alto, onde tínhamos exatamente a TripAdvisor, a Expedia, a Trails, uma meia dúzia, Fly.com, etc, etc. E é curioso, de uma maneira muito simples, há aqui uma distinção que me parece muito fundamental entre ouvir essas empresas e ouvir as empresas que estão aqui, que é a seguinte: no caso delas, quando elas falam de turismo e de serviços para turismo, estão a falar de turista. Aqui parece-me que há uma coisa muito diferente. Aqui o nosso cliente do turismo, só é uma pergunta, é esta a primeira parte da pergunta, digamos assim, aqui parece-me que o cliente das empresas que estão aqui são os agentes turísticos, hotéis, as viagens, etc, etc. Isto leva com que, provavelmente, por causa disso, justifica um paradigma completamente diferente. Quando se fala com as OTAs, onde as bookings estão lá, mas booking é só uma coisa europeia, apesar de e o capital já não é tão europeu como isso, né? Não é todo. Portanto, começa por aí. Também há outras questões, também estão a aparecer grandes coisas a nível. Uma das grandes ameaças, por exemplo, que se falava por lá, são 2 empresas que apareceram, como a Hotels Tonight e a Very Last Room. Portanto, há uma mudança. E essa mudança preocupa-os, e isso é onde é que mais preocupava essas empresas. Claro que já estão a fazer planos de as comprarem, porque são startups que apareceram há 4 meses, os outros são empresas na Bolsa. Mas aí há uma mudança no próprio perfil. E o que lhes preocupa quando estas soluções aparecem é que eles começam a ver o turista como uma pessoa que vai para uma cidade e depois logo decide se vai arranjar um quarto ou não, porque os quartos, entretanto, estão a baixar de preço à medida que a hora vai passando. Portanto, isso é o Very Nice Room ou esse tipo de sites. Portanto, e o Hotels Tonight. Esse então está com 21 milhões, portanto já está. E tem 4 meses. Mas pronto, mas isso é outra questão. A minha questão número 1 é... o que me parece muitas vezes, quando falamos em tecnologia, estamos muito mais focalizados em fazer serviços. As OTAs passaram, de uma maneira muito simples, para o turismo, para o turista. Portanto, focalizaram-se em dar um serviço para o turista. A partir daí, todos os agentes são meios para o resultado, que é vender quarto. Portanto, esta mudança de paradigma faz com que, na opinião deles, a interoperabilidade não é tanto problema. É mais problema comerem-se uns aos outros, passa a expressão, ou guerrearem pela cota do cliente ou a cota do turista. Não é? E por isso que preocupa-lhes muito mais hoje startups como a Very Last Room ou Hotels Tonight do que propriamente com a interoperabilidade. Compreendo que quem tem que, do lado do hotel, integrá-los para eles, não é? para estas OTAs, que devam ter esse problema. Eu compreendo esse problema todo e o problema da interoperabilidade, mas, no entanto, eu acho piada ao conceito de oferta conjugadas e vai desde os pacotes da Vida Bela até às suas férias no Jerez, que recomendo, mas a questão é um bocado esta. Não devemos também começar a pensar em fazer mesmo um end-to-end, como foi falado aqui. Não devemos mesmo tentar aplicar-nos e, porque não, em vez de fazer uma federação de standards informáticos, porque não fazemos uma federação em que criamos um portal ou uma solução que possa competir com as OTAs sem ser uma OTA. Portanto, as OTAs também não são extremamente despersonalizadas. Ainda não há esse mercado. Acho que há uma grande oportunidade e que ninguém está ainda a pensar, que é exatamente ter uma oferta, a pensar no turista, mas a pensar na personalidade do turista. A viagem no Brasil, que só leva 15 pescadores, pode ser interessante, mas eu se calhar até poderia gostar de ir ao Brasil e poderia, se me aparecesse no meu telemóvel a dizer tem aqui uma pesca que só leva 15 pessoas, aceita agora ou não, se o meu perfil fosse de pescador, se calhar gostaria de saber disso. Porque um pescador no Rio, no Jerez, ir para o Amazonas deve ser uma aventura incrível e, no entanto, eu nunca a sei. Portanto, isto é a personalização
de um turista e não tanto só a standardização. Eu gostaria de saber se há alguns projetos, se há alguma maneira de pensar nisso, porque eu não vejo isso aqui quando falamos em turismo em Portugal. Nunca se vê falar do turista, vê-se a falar dos agentes turísticos. Não é? É só isso. Não sei se há mais comentários, mais questões para darmos uma última volta. Já agora, as minhas desculpas pela ignorância. Jorge Saraiva e qual é que... Ok. Ok. Sim. Eu compreendo, se compreendo a questão... Deixa-me só fazer aqui um ponto de situação. Vai responder diretamente a esta questão? Vou. Pronto, eu ia lhe pedir um favor, era que não respondesse diretamente à questão. Ou melhor, para além de responder diretamente a esta questão, aproveitasse para fazer um pouco os comentários finais que entender sobre esta matéria, está bem? Que é, senão vamos descontrolar o tempo. Era mais esclarecer o objetivo da intervenção. Ok. A grande dúvida em relação a essa matéria é se nós fizermos uma OTA, vamos competir como? Esta é a grande dúvida que eu tenho, caso se avance por aí. Certo. Então estamos 100% de acordo. Mas que as OTAs não servem turista também não servem. Também estou 100% de acordo. Servem 50% deles. Não. Serve 50% da necessidade que eles têm de arranjar um quarto. Tudo bem, mas... Certo. Mas o que é certo é que transacionam 50% do volume, não é? Vamos tentar fazer os comentários. Só isso para o comentário final. Reserve-me o privilégio de fazer um comentário final sobre isso. Mas, se quiserem fazer. Bom, na prática, a minha intervenção também teve a ver com isso. Portanto, turismo não é só voo, e mesmo voo, não se falou assim muito, voo mais hotel. Claro que se calhar 90% e muito por cento começa por aí, não é? Mas vai muito para além disso, inclusive os tais serviços personalizados, não é? O Context Aware Services, que são cada vez mais fundamentais, porque andamos todos com um dispositivo que nos permite, por um lado, avisar do que quer que seja, não é? E por outro, além de consultar, etc., e por outro, recolher dados que são importantes para que depois essa personalização seja cada vez mais eficiente, não é? Pronto, e nesse aspecto, se calhar depois podemos falar um bocadinho mais, porque nós temos projetos já há 5 anos, 4 anos e tal, nessa área dos Context Aware Services, focados maioritariamente em mobile. É uma intervenção? Não percebi. Queria intervir, não? Não. Não, terminei para já, sim. Esta indústria é fascinante e eu acho que estas coisas não são binárias, apesar de eu ser informático, não são zeros e uns ou não são preto e branco. Primeiro, eu acho que vai haver espaço para todos. E hoje em dia a venda do aéreo e do hotel, nós na Viatec chamamos, é o pão com manteiga, é o basic. O problema é que esse basic, ou melhor, é considerado como um basic, e quando é comparado, o meu cliente, que por vezes só está disposto a dar tudo e meia por uma plataforma, compara o nosso serviço com o Expedia, com todas as companhias aéreas, o benchmark é de topo. Mas a expectativa seja do consumidor, seja mesmo do meu cliente, que é o cliente empresarial, é o estado da arte, e por isso quando eu vou a um site eu quero ter os mesmos serviços que tenho no outro ao lado. E por isso o que torna isto uma indústria altamente complexa, mas por outro lado também fascinante e cheia de oportunidades e atrativo. E por isso eu acho que vai haver espaço para todos. Acho que não funciona, acho que os destinos têm que saber promover e estarem ligados à transação. Acho que a promoção turística hoje em dia não funciona, é deitar dinheiro à rua se eu promover e não permitir fazer o booking naquele instante, porque perco o engagement com o cliente.
e isso aí, mais uma vez, é o tal assunto que se calhar é relevante para aqui, mas é crítico para quem está aqui, porque tem a ver com o destino e com o futuro. Acho que a questão das OTAs é um mal necessário para qualquer player que está no turismo, ou seja, qualquer grande grupo, ou qualquer agência, ou qualquer cadeia hoteleira tem que ter um interface de venda online B2C, quanto mais não seja para ser comparável. Eu fui sócio fundador do Net Viagens, que foi o primeiro site transacional em Portugal de turismo, há 12 anos atrás, e hoje eu não apostava numa OTA pura e dura. Por outro lado, há conceitos que o turismo hoje em dia cá ainda não faz, que eu acho que são básicos e que foi nessa visão que nós desenvolvemos o Key4Travel, mas que os clientes continuam a ver como canais separados. Ou seja, eu não tenho um único cliente que dê uma oferta ao cliente final integrada como a banca dá. Ou seja, eu vá ao call center, vá à web ou vá a qualquer loja da rede, seja tratado como um cliente único e qualquer um dos interlocutores sabe qual é o meu processo. Não há uma agência de viagens que eu conheça, cá e lá fora, que tenha esta visão integrada dos múltiplos canais. E esse eu acho que é um handicap e ainda acho que a indústria vai ter que evoluir para cobrir isso. Tem-se mostrado, e está a surgir, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se morreu as agências de viagens e vingou as OTAs e a compra direta à companhia aérea, às grandes cadeias hoteleiras. Neste momento está a surgir uma rede enorme de profissionais da indústria que fazem venda personalizada, custom, acompanhamento, etc. Porque uma viagem é uma viagem, ou seja, não é vender uma viagem não é o mesmo que vender um livro, uns sapatos, um seguro, é vender uma experiência. E mais tarde ou mais cedo, dependendo do perfil do cliente, o cliente quer ter esse serviço, quer ter essa experiência desde o processo de compra até depois quando está no destino. E por isso isto é transversal, ou seja do ponto de vista de uma OTA, de uma agência de viagens, seja do ponto de vista da oferta do destino, seja do ponto de vista de cada player, há um conjunto de serviços que, dependendo do target e do posicionamento que quer ter, tem que ter esses serviços. Depois, mais uma vez, as questões da interoperabilidade é um mal necessário e eu acho que é transversal a toda a gente, mesmo sendo pequenino, mesmo sendo grande, eu tenho que falar da forma mais normalizada possível com os meus parceiros de negócio. Quanto mais não seja para... E, por exemplo, é isso que nós oferecemos aos nossos clientes, é um dos argumentos-chave, que é nós consolidando produto, normalizando esse produto. Na verdade, um dos argumentos fortes do Key4Travel é graças a esta anarquia de falta de formatos. Mas o que nós garantimos hoje em dia a um player nosso é que, independentemente das regras de negócio que ele tem, do modelo de negócio, dos canais de distribuição, ele pode fazer o switch para outro GDS, para outro player, desde que já seja um dos com quem a gente fala, que mantém toda a estratégia do negócio, versus estar agarrado ou dependente daquele player. O que quer dizer que estas questões da interligação são chaves. As questões mais estratégicas do negócio são complexas e eu não acredito, como disse, acredito muito que a promoção tem que ter a transação, não acredito nos portais nacionais ou afins, porque isto é um ecossistema global, ou seja no incoming, seja no outgoing, eu dependo brutalmente de players que estão fora do nosso controle. E por isso eu terei sempre uma oferta limitada se não interoperar com esses players. Já queria também dar informar da nossa presença no estrangeiro. A Neotel tem cerca de 30 países, com uma carteira de clientes superior à de Portugal, já ultrapassamos as 1.800 unidades hoteleiras instalado com o nosso produto de PMS. Ora bem, esta questão da interoperabilidade dos sistemas, no nosso caso, não é a primeira questão que se coloca, porque nós não fazemos a promoção do produto na web, portanto, por isso estas questões, portanto, que foram aqui debatidas, nós tomamos conhecimento delas, mas no fundo também não acredito que vamos conseguir fazer alguma coisa
vamos é tentar sobreviver nisto. Não acredito nos portais, porque não vai gerar dimensão para... portanto, não, o que acredito é que a perspectiva dessa necessidade seja vista por quem vê o negócio, veja essa necessidade, altere as regras e depois surgirá as soluções tecnológicas associadas. Obrigado. Nós vendemos realmente trabalhamos diretamente com hotéis, acabamos por entrar também em contacto com esta parte de OTAs e portais e afins, porque não deixa de ser um produto de fornecimento, portanto também estamos dentro da cadeia. Agora há um ponto importante, tecnologia e outras questões. Nós estamos a falar de destino de Portugal, estamos a falar de operadores portugueses, estamos a falar de hotéis portugueses. Nós trabalhamos a nível internacional e a verdade é que a dimensão dos clientes acaba por ser em Portugal que surge como um problema mais premente. O país é pequeno, as empresas são pequenas e para promover Portugal, seja em conjunto, seja de forma individual, temos de pensar nesta questão da dimensão. Está tudo bastante polarizado, são pequenos agentes, são pequenos hotéis. Um portal que pretenda promover Portugal, em que a maior parte das unidades que têm aberto são pequenas unidades, com posicionamentos de hotéis rurais e afins. Neste momento, um portal que queira realmente promover Portugal e adicionar toda essa oferta, vai ter um problema também de arranque. Como é que uma unidade com poucos alojamentos, com 10 quartos, com 15 quartos, consegue-se mexer num mercado de distribuição para ter visibilidade, para poder reagir também a todas estas diferenças, se não houver uma resolução também destas questões de conexão, para que ele possa agilizar o seu negócio. Um portal vai ter alguma dificuldade em promover Portugal se não conseguir incluir aquilo que é Portugal no seu todo. Estamos a falar de problemas que são comuns de forma internacional, mas também de um país que é muito específico na dimensão que tem, como país, como regiões e depois dentro de cada unidade de negócio. Acho que a maior parte das soluções a pensar e a discutir, os standards existem, é necessário baixar o custo da tecnologia, é necessário chegar realmente às pequenas unidades. Mais democracia, um melhor acesso à parte da tecnologia. Todos estes problemas que são vistos sempre em níveis diferentes, acho que nada vai funcionar se não tivermos isto em conta. É a dimensão e temos de trabalhar no mercado de concorrência perfeita, não é optar por uma solução ou por outra. Um hotel hoje está a trabalhar com um player, se de repente uma Thomas Cook retira uma operação de inverno, ele tem rapidamente de conseguir posicionar-se no mercado e a melhor forma é conseguir realmente ter vários parceiros. E não é uma pequena unidade ter a opção de, ok, eu vou ter de trabalhar com a Booking, vou ter de trabalhar com 4 ou 5 grandes e depois não tem agilidade nem suporte tecnológico para poder diversificar mais o seu negócio. Mas vendo o mercado como um todo, há uma questão específica de dimensão que eu creio que será também muito a base para discutirmos a todos os níveis. Eu já agora, nós estamos muito focados no consumidor. Embora o nosso cliente seja o hotel, nós fornecemos soluções para que o hotel possa chegar ao consumidor. E só falando daí de 2 exemplos, o Hotel Tonight é um ótimo exemplo, o Sam Shank fez um ótimo trabalho a lançar muito diferenciado, mas vende porquê? Preço. É simples. A proposta de valor é preço. Não há cá empacotamento de experiências, não há cá hotéis, não há restaurantes, não há nada. Preço. Exato. Preço é 50%, basicamente. E só abre os quartos ao meio-dia, etc. Modelo de negócio fantástico. Vamos falar das experiências, porque eu acho que as experiências também é um... É exatamente aí que eu estou a dizer. Neste momento, a indústria, que quer os tempos, quer não, está a ser liderada pelos OTAs. Os OTAs não falam de interoperabilidade, eles apenas autorizam-se dando preço ao turismo. Ok, então deixe-me terminar o meu ponto. Não há uma oportunidade para dar outra coisa ao turista. Deixe-me terminar o meu ponto. Portanto, oportunidade para dar outra coisa ao turista. Conhece com certeza a Viator. O que é que oferece? Tours, experiências, etc. Uma empresa que tem 12 anos ou assim, sempre teve imensas dificuldades, não é? Sempre teve imensas dificuldades e nunca se tornou num caso de sucesso. Um rapazinho que saiu do MBA do INSEAD, indiano, lançou uma coisa chamada Isango.
existe há 5 anos ou 6 anos, tem 40 milhões de dólares investidos, nunca conseguiu ter sucesso. E, portanto, o que é certo é que o mercado turístico é um mercado muito difícil, porque funciona por volume. Eu só consigo dar bom preço, e os hotéis só me vão dar um bom preço a mim se eu vender muitos quartos. Se eu for um canal que lhes vendo um quarto por mês, eles vão-me fechar o canal e não vão ter os preços atualizados. E, portanto, é este problema, é esta quadratura do círculo que nós estamos aqui a tentar resolver, que se houver interoperabilidade, nós conseguimos pôr a minha oferta em todos os canais e não preciso me preocupar. E, portanto, todos os canais podem ter a capacidade de ter sucesso. A partir do momento em que a pessoa só compra preço, a Booking, a Expedia, a Travelocity vão continuar a ser dominantes no mercado, e as Izangs e as Viators fecharam nos últimos 6 meses, fecharam para aí 10 empresas de itinerary planning e de inspiration e de social travel e todas essas coisas. Porquê? Porque não conseguem criar volume. Só chamar a vossa atenção para 2 ou 3 questões que me parecem importantes. Não é? Uma questão central é necessário alternativas de distribuição que valorizem a diferenciação. Ponto. Não sei como, não sei onde, não sei como é que se vai ligar aqui. Serão as plataformas de destino? Será que nós olhamos para os destinos de uma forma errada e que as plataformas de destino são viabilizadores da venda direta? Pronto. Outra questão que me parece particularmente importante, e tenho que me retratar aqui de um lapso de programação, porque eu acho que podia ter reorientado de alguma forma esta discussão. Como se recordam, o engenheiro João Rebelo passou do primeiro painel para o segundo painel, e quando começou o segundo painel, não o vi aqui e saltamos à apresentação dele. É assim, o paradigma de relacionamento entre clientes e fornecedores no mercado está a mudar. Eu não sei se o modelo das OTAs é sustentável por muito mais tempo. Por muito mais anos. Com certeza. Pronto. Isto seria outro capítulo de discussão. Ok, tudo bem. Isso seria outro capítulo de discussão. Tudo bem. Agora, é necessário respostas alternativas. É necessário respostas alternativas. Pronto. Há consumidores que querem, e os próprios paradigmas tecnológicos em termos de pesquisa, localização na web, vão querer abrir mais espaço para essas alternativas, não é? Pronto. Pronto. E não estando a entrar agora aqui na discussão em concreto, não estando a entrar agora aqui na discussão em concreto, eu quero deixar aqui 2 desafios. 2 desafios. Um é para que os participantes nesta sessão se mantenham interessados nestas coisas, com a ideia de que isto não é domínio exclusivo, se me permitem, com toda a consideração, destes senhores que estão aqui sentados. Ok? É, sobretudo, como alguém já disse aqui, e muito bem, é domínio dos players do mercado, dos hotéis e da interpretação que nós fazemos da vontade dos clientes. Mas acho que hoje demos alguns passos. E agora, queria lançar outro repto a estes senhores que aqui estão, que são todos da indústria do software para o turismo, não é? Que é pensarem na sua própria escala de atuação e colaborarem no sentido de escalarem a sua intervenção em termos do mercado global. Portugal precisa de um cluster tecnológico forte. Nós temos enormes competências, temos reconhecidas em todos os setores na área das tecnologias de informação e comunicação, temos oportunidades de parceria internacional que resultam das nossas redes de relacionamento que são bastante fortes, precisamos de escala, precisamos de organização de um cluster tecnológico, porque quanto mais forte este cluster for, mais forte nós somos.